E o texto que eu escolhi para meditar nessa noite está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 em diante, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Em outra tradução, essa eu li na NVI, na Bíblia Viva, diz assim: finalmente o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Sabe, tem coisas que a gente fica batendo na tecla, e Deus já disse não. E se Deus disse não, é não. Quando Isabela pede algo para mim, por mais que ela tenta me convencer, pastor, mas ela nunca convenceu o senhor? Já. E biblicamente também, algumas mulheres fizeram Deus mudar a lei porque elas insistiram. Eu não vou pregar sobre elas, mas pensa numas mulheres tinhosas, convictas daquilo que elas queriam. Mas por mais que a Isabela pede as coisas para mim, dias atrás ela me ligou: pai, eu posso dormir na casa de uma amiga? Eu disse não. Ah, mas pai, não. Mas Isabela, eu não vou repetir, é não. Tudo bem, pai. À noite nós estávamos agarrados no sofá, e ela não levou aquilo para o coração. Ela entendeu que quando o pai diz não, é não. E é muito mais fácil você aceitar do que você ficar retrucando e você ficar chateado, ficar bravinho, porque quando você aceita, dói menos. Diga para o seu irmão assim: quando você aceita o não de Deus, dói menos. Deus está falando com esse lado aqui, amém ou não amém? Mais ou menos. E com esse aqui na frente, amém? Lá, Deus está falando? Dói menos. Dói menos. E Deus disse para ele: olha, você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá até Belém e procure por um homem chamado Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para ser o rei de Israel, o novo rei. Em Apocalipse 21:5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você crê que Deus está em pleno trabalho por sua vida, por sua família, por você? Você crê sim ou não? Você crê que Jesus está realmente em pleno trabalho por sua vida, nesse momento, por esta igreja, por nossa família espiritual? Então nessa noite abra sua mente, nessa noite abra os seus olhos espirituais, nesta noite abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração, para deixar Deus derramar do seu espírito, para deixar Deus derramar da sua unção, para deixar Deus agir de forma poderosa, porque Ele quer fazer grandes coisas. Deus te trouxe aqui porque Ele realmente quer fazer algo na sua vida, na sua família. Deus quer fazer algo nessa igreja. Há uma nova estação se iniciando, há um novo mês, há um novo ano. Nós estamos no início de 2025, e no início do mês de fevereiro, e nós estamos tendo a oportunidade
de viver a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é realmente ser cheia do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza. Então abra o seu coração para o mover de Deus essa noite. Este capítulo que nós lemos aqui é um dos capítulos mais interessantes na Bíblia. A história do grande Davi, do grande rei Davi. Também é interessante porque Samuel tinha retornado para a sua terra, Ramá, que está lá no capítulo 15, verso de número 34, com o intuito de fundar uma escola de profetas. Samuel não queria mais se envolver com aquilo que era público, então ele estava no seu cantinho. Ele disse para ele mesmo: olha, agora eu vou ficar aqui, eu vou fundar uma escola de profetas e eu vou ficar aqui trabalhando do meu jeito. Eu não quero mais me envolver com um grande público, eu não quero mais me envolver com nada que seja público. Sabe quando você traça um plano, quando você tem um projeto, mas não é o projeto de Deus? Já aconteceu isso com você, pastor Fábio? Quando você programa algo, está tudo muito redondinho, parece que a intenção realmente é boa, a motivação está correta, mas não é aquilo que Deus tem para você. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Quantas vezes eu projetei de uma forma, motivação correta, intenção boa no coração, mas não era o que Deus queria. Isso aconteceu com Moisés. Moisés disse: não, mas eu não. Não, mas eu não sei falar. Não, tem tantos aí. Por que eu? É porque você. Sabe, o ser humano tem a capacidade de se diminuir. Você já notou que nós temos uma capacidade profunda de nos diminuir? De dizer que não é para nós, que nós não somos capazes, que a gente não consegue. Mas quando Deus escolhe alguém, meu querido, pode se espernear. Porque se Deus escolheu, está escolhido. Pode se espernear. Os irmãos de José não aceitaram a escolha de Deus. Mas como assim? Tentaram de todas as formas contra José. Mas quando Deus está contigo, pode levantar o inferno todo. Por um caminho eles vêm, mas por 7 eles têm que fugir da tua presença. Você não vai perder para Satanás. Você não vai perder o seu casamento. Você não vai perder o seu filho para o mundo. Você não vai perder, em nome de Jesus. Você não vai perder aquilo que Deus mostrou para você, aquele sonho, aquele projeto que Deus testificou no seu coração, aquela promessa que Ele fez para você vai se cumprir. Eu estava conversando com o pastor Anísio, começamos a lembrar dos retiros e começamos a lembrar das palavras liberadas sobre as nossas vidas. Estão se cumprindo. Deus falava: filho, você vai falar para uma multidão, você vai falar para o mundo inteiro. Aos olhos humanos era impossível eu falar para o mundo inteiro, se eu era de poucas palavras. Eu não sei se eu posso falar. A pastora Michele está aqui? A minha irmã? Está aqui? Não. Eu não sei se eu posso falar, mas eu gosto de falar. Não sei se é o tempo ainda. Eu acho que eu não posso falar ainda. Meu Deus, eu me trombiquei. Eu gosto de tomar água, deixa eu ficar nervoso. Não fale para ninguém, ok? É um segredo nosso. Você que está me assistindo também é um segredo nosso. Mas o Spotify nos contatou e disse o seguinte: olha, vocês vão receber uma placa de bronze. Calma, depois você aplaude. Vocês vão receber uma placa de bronze, porque o podcast Café com Deus Pai é o 3º podcast mais ouvido do mundo.
Pode aplaudir ao Senhor. Não tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Deus é realmente aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus escolheu nessa estação o Júnior para levar uma palavra através de um livro. Deus escolheu. E Deus sabe quantas vezes eu questionei Ele, mas por que eu? Deus disse: é você, meu filho. Enquanto Ele quiser me usar, eu tenho dito a Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou me calar, porque A, B ou C discordam ou têm outro entendimento. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Milhões e milhões de vidas estão sendo transformadas. Mas por quê? Porque o Senhor escolheu, e eu permiti Deus fazer. A minha equipe permitiu Deus fazer, porque ninguém faz nada grande sozinho. Então, nessa noite, entenda uma coisa: Samuel queria ficar cuidando da sua escola de profetas, mas Deus queria que ele fizesse algo diferente. Deus tinha uma incumbência para Samuel, enviá-lo a Belém para ungir Davi como rei de Israel. Até então Saul era o rei que o próprio povo tinha estabelecido. Portanto, Samuel partiu para Belém com a incumbência de ungir Davi e consagrá-lo rei. Antes, Samuel deveria encher o seu vaso de azeite. O óleo seria derramado sobre Davi. E quando foi derramado, diz o versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Entenda isso. O azeite foi derramado sobre Davi. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Isto era uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde nas nossas vidas, com o derramar do Espírito Santo. No livro de Atos, onde conta a história da igreja, Atos 2, Lucas ele registrou uma promessa que Jesus fizera, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Em outra passagem do livro de Atos, Lucas torna a escrever também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Uma vida vazia não chega a lugar algum, mas uma vida cheia do Espírito Santo caminha pela palavra, caminha pelo propósito, e ela tem o destino certo, e tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz prospera. E quando eu falo de prosperidade, prosperidade não é ter muito dinheiro, não. Prosperidade é não ter falta de nada. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar alegria, não vai te faltar a presença, não vai te faltar o amor, não vai te faltar a paz, não vai te faltar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela atrai outras pessoas para perto, e essas pessoas elas
desejam ouvi-la, essas pessoas desejam viver o que esta pessoa cheia do Espírito está vivendo. Dias atrás eu coloquei uma cambuca na minha casa para atrair alguns pássaros, mas eu esqueci de colocar a ração, a comida, enfim, e eu vi que nenhum pássaro foi atraído. É óbvio, a cambuca estava vazia. Essa taça não alimenta ninguém, ela só é bonita, mas não alimenta ninguém. E assim que eu coloquei, pelo incrível que pareça, eu fui estudar sobre um pássaro muito conhecido no Brasil. Em todos os lugares tem esse pássaro, o bem-te-vi. Ele é um dos pássaros mais lindos que eu conheço. Eu acho ele muito bonito, uma beleza diferente. E eu fui estudar sobre o bem-te-vi, e eu descobri que o bem-te-vi, ele gosta de ração de cachorro. Então eu peguei o pote da minha cachorra e eu disse: deu para ti, Zoe. E eu coloquei naquela vasilha e os bem-te-vis começaram a se alimentar da ração, porque tinha alimento. Quando você tem alimento, quando você é cheio, cheia, você atrai as pessoas, e as pessoas, elas querem algo de você, não o seu eu, o seu ego, não é isso, mas é aquilo que você carrega, a presença. A presença. Se não tem ninguém buscando algo em você, porque o que você está carregando não é atraente, não é atrativo, não alimenta. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam cheios do seu Espírito. Então, este é um capítulo interessante, porque nos fala do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, de modo profético isso. Interessante também porque nele nós vemos Samuel marcando um período de transição na história de Israel. Foi a Belém com o seu vaso cheio de azeite, diz o texto, ungir a Davi como rei. Deus também está nos chamando para deixar uma marca nessa geração. Deus está te chamando para deixar uma marca nessa geração. Ei, eu não sou mais importante do que você, e você não é mais importante do que eu. Entenda que todos nós fomos chamados para algo grandioso. Você tem um chamado. Deus vai te usar em lugares que talvez você nunca imaginou. Talvez seja lá na sua faculdade, talvez seja lá no seu trabalho. Dias atrás um médico entrou em contato comigo. Ele é um moço já formado, inclusive ele palestra para iniciantes que querem prestar o vestibular para medicina. E ele começou a ler o Café com Deus Pai, ele começou a colocar nas redes sociais, e ele começou a fazer print das mensagens que ele começou a receber e me mandar. E dias atrás ele estava falando comigo e ele disse: pastor, eu estou sentindo que a minha vida está mudando, e eu estou muito feliz, porque é muito prazeroso quando você consegue ajudar alguém. Ele está descobrindo que é melhor dar do que receber, mas você só entrega aquilo que você tem. Você não consegue entregar nada que você não tenha. Então por isso a importância de você abastecer, por isso a importância de você buscar até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar. Deus está chamando você para deixar uma marca nesta geração. Deixa eu fazer um teste com você.
Se o Espírito Santo deixasse você agora, o que sobraria? Você continuaria fazendo as mesmas coisas? Ou você estava realmente arruinado ou arruinada? Se você continuaria a fazer as mesmas coisas, é porque o Espírito Santo não está em algumas ações, em algumas atitudes, em algumas escolhas, em alguns caminhos que você tem trilhado. Se tem perguntado para o Espírito Santo, você não ouve mais a sua voz. O Espírito Santo fala conosco, Ele é uma pessoa. Precisamos analisar o que está em ruínas dentro de nós, e toda a realidade transformacional se inicia com perguntas. Não esqueça disso, toda a realidade transformacional se inicia com perguntas. Assim como Neemias fez a Hanani, seu irmão, quando chegou de Jerusalém, ele pergunta, ele diz: Hanani, como está Jerusalém? Como está a cidade dos nossos pais? E Hanani falou: o povo que lá está em vergonha. As muralhas estão destruídas, a cidade está realmente em grande desespero. Diz o texto que Neemias, ele se retira, ele ora ao Pai, ele chora, ele clama. E depois ele se coloca de pé para reconstruir a cidade. Por que ele se colocou à disposição para reconstruir Jerusalém? Porque Neemias era um moço, um homem cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Ele tinha algo para entregar, ele tinha algo para derramar sobre Jerusalém. E assim ele fez, ele marcou a história, e até hoje ele é citado. Não tenha os fatos como algo ruim, mas tenha os fatos como aliados para você realmente levar aquilo que é importante e transformar qualquer tipo de realidade contrária. Não esqueça, toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida ministerial? Você tem trabalhado no reino? Ou você é aquele cristão 3S, salvo, sentado e satisfeito? Isso é para o pastor Júnior, isso é para o pastor Anísio, pastor Giovanni, isso é para o pastor Fábio, para o pastor Clava, para o pastor William. Não, é para todos nós. O que você fez com o seu chamado? O que você está fazendo com o seu chamado? Nós temos diversos ministérios nessa igreja e precisamos de voluntários. Sirva, dê o seu nome. Inclusive o ministério de crianças está precisando de professores. Se você tem o dom de cuidar de crianças, se não tem, nem vem, irmãos, pelo amor de Deus. Mas se você tem, dê o seu nome aqui para o pastor Clava, pastora Júlia, tantos outros ministérios. Precisamos nos derramar, precisamos realmente deixar Deus fazer. Até aqui vocês entenderam? Meu Deus, eu estou na introdução. Eu posso continuar ou eu acabo aqui? Vamos até meia-noite, igreja? Olha, pode fechar as portas. Até transbordar nós vamos ficar aqui essa noite. Mas eu não vou chegar até meia-noite, calma. Vamos seguir as orientações de Deus a Samuel.
Se você deseja ser este crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de ser cheio da unção do Senhor, primeiro, marque: pare de lamentar as tristezas e perdas do passado. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel estava chorando, e ao mesmo tempo Deus estava planejando o maior momento da história de Israel. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você chorou por algo nesse início de ano, eu quero ser profeta na sua vida. Se prepare, porque a alegria será muito maior do que a tristeza que você viveu por conta de algo que você não queria, você não entendeu. E eu creio que Deus está fazendo algo muito maior. Samuel não tinha entendido que tinha acabado o tempo de Saul, então Samuel ainda estava preso em Saul, mas Deus queria colocar Davi para liderar Israel, algo muito maior. Se prepare, porque tem coisas que você não entendeu e que você vai entender nos próximos meses. Você vai entender em 2025. Ei, 2025 será o melhor ano da sua vida até os dias de hoje, em nome de Jesus. Você vai entender por que você está aqui. Você vai entender por que essa palavra está indo no profundo do seu coração. Você vai entender o porquê aquele não, o porquê aquele rompimento, o porquê aquele livramento, o porquê. Se prepare, pare de celebrar a derrota e o fracasso. Deus quer fazer algo grande em sua vida, mas você não pode viver no presente, remoendo as tristezas do seu passado, sejam antigas ou recentes. Saia da caverna e coloque-se no monte perante o teu Senhor. Vá para o quarto orar, meu querido, minha querida. Vá para o quarto orar. Feche sua porta. Não precisa falar para ninguém não. Ore ao teu Deus no secreto. O que passou, passou. Deus está fazendo coisas novas. Então, o primeiro ponto: pare de lamentar as tristezas e perdas do seu passado. 2, para você viver e ser um crente cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar da sua unção, encha a tua vida com a unção de Deus. Encha um chifre com óleo. Assim fez Samuel, diz o texto no versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, ele encheu, diz o texto, o chifre. Aqui não é um chifre, mas para você entender, ele encheu com óleo. Ele encheu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. É o que diz o texto. O Senhor tinha dado uma ordem: encha o teu vaso. Encha o teu vaso. Na Bíblia NVI diz: encha um chifre com azeite, como você achar melhor, mas encha. O que importa, na verdade, é o encher do vaso. O sentido desta palavra é de um enchimento completo. É de um enchimento completo. Então, encha o vaso de azeite. Encha.
É o que Deus estava ordenando a Samuel. Você pode ser um pequeno membro no corpo de Cristo. Você pode ser alguém que não apareça, que não use a plataforma, que não saia na foto, mas entenda uma coisa: Deus está te vendo. Deus é com você. Deus está contigo. Samuel vai entender isso no decorrer de todo o processo que Deus estava conduzindo ele, porque Davi era alguém escondido com as poucas ovelhas do pai. Não se preocupe e nunca fale: ah, porque fulano não me vê, porque o pastor Júnior não me vê, porque faz tempo que eu não falo com o pastor Anísio, porque, ei, não é eu que tenho que te ver. Se você ganhar o coração de Deus, Ele está te vendo, e Ele está te dirigindo, e no tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo as coisas vão acontecer. Muitas vezes nós ficamos dependentes e nós não podemos viver nessa dependência. Nós temos que sim respeitar, honrar e receber a palavra liberada desse altar. Você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma família espiritual. Você tem pastores liderando, homens e mulheres, profetas, liberando palavras sobre a sua vida, sobre a sua família. E você precisa receber e honrar, porque a unção que você honra, você recebe. E aquele que ouve o profeta, o seu caminho prospera. Preste atenção. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que estar na sua casa todos os dias. Que quando tem um enfermo, se não for o pastor Júnior para orar, se não for o pastor Giovanni para orar, se não for, sei lá, Deus não vai ouvir, tem que ser fulano, ciclano. Não, você mesmo pode botar a mão sobre o enfermo e declarar se você está com o vaso cheio. Pastor, mas eu não estou. Mesmo na sua fraqueza, na sua forma humilde e genuína de orar em nome daquele que pode todas as coisas, Deus vai fazer. Você precisa entender que a ação, ela é importante, o agir é importante. Então, você não está no anonimato. Você não está no anonimato. Deus está te olhando, Deus está te vendo. Você é um vaso e precisa estar cheio da unção de Deus. O que Deus não quer é que vivamos uma vida espiritual medíocre. Por isso, enche o teu vaso de azeite. A bênção do enchimento do Espírito Santo é para todos. Atos 6,5 diz: então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele foi citado porque ele era cheio do Espírito Santo. Amós já era daquele tipo de pessoa humilde, de pouca cultura, mas ganhava a vida como boiadeiro. Mas diz o texto que Deus fez dele um profeta. Aleluias. Pedro era um rude pescador, mas Cristo colocou como fundador da sua igreja. Quem você é? Deus te escolheu para esta geração, para fazer algo grandioso, começando por você, por sua família
e assim por diante. Se prepare, porque você vai ganhar os seus amigos, você vai ganhar os seus familiares, você vai encontrar pessoas na rua e você vai evangelizar, você vai falar da palavra, você vai mandar uma mensagem, você vai bater uma foto da página do livro ou da Bíblia e você vai mandar. Café com Deus Pai é um instrumento, mas é como se fosse um canal para nós levarmos as pessoas a uma intimidade profunda com Deus, lendo a palavra. Nenhum livro na face da terra é comparável à Bíblia Sagrada. Nenhum livro. Não se compara, mas podemos sim ser um canal de bênção, através de bons livros, através de uma pequena palavra, através de um pequeno áudio, através de uma canção, você é um instrumento e juntos nós somos melhores, juntos nós vamos mais longe, juntos nós podemos fazer uma grande obra. Então deixa Deus te usar. Deus está tratando você, moldando você para uma obra maior do que você. Então, terceiro ponto, seja obediente, faça o que Deus te mandar. Vá até Belém. Samuel até tentou uma desculpa para não ir. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Samuel estava com medo. Quantas vezes você teve medo de avançar? Quantas vezes você teve medo de fazer algo que Deus estava mandando? Quantas vezes você sentiu medo de realmente dar aquele passo de fé? Deus estava falando, Deus estava dizendo, e você se paralisou, você se neutralizou por conta do medo. Ei, se Deus está falando, dê passos de fé. Ei, fé envolve riscos, mas se Deus falou, simplesmente ande sobre a palavra liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus falou uma palavra, Deus declarou uma palavra sobre a sua casa, vai acontecer. Eu lembro que aos meus 14 anos, Deus liberou uma palavra sobre a vida da minha mãe. Ela sabe do que eu estou falando. Irmã Vanira profetizou dizendo que a senhora realmente faria uma grande obra, marcaria a sua geração, e a senhora está fazendo através do seu testemunho, mulher. Isso é uma bênção. Inclusive dia 5 agora está de aniversário. Quem quer te dar presente? Qual é o seu Pix? Passa o Pix aí, mãe, não perca a oportunidade. Você quer ser abençoado? Abençoe a mãe do profeta. Ah, aleluia, isso é sério. Dia 5 essa gata está de aniversário. Uma das mulheres mais lindas que eu já conheci, e uma das mulheres mais abençoadas que eu já conheci é minha mãe. Deus falou para ela, e o testemunho dela está rodando o mundo. Essa semana eu embarco para a Europa para pregar o testemunho dela, e o meu também. Deus faz essas coisas. Samuel até tentou uma desculpa, mas não colou. Ei, pare de dar desculpas. Ai, não é para mim, porque isso, porque eu tenho medo. Não, pare. É com você que Deus está falando. Chega, 2025 você vai realmente ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Você vai avançar na obra, você vai avançar na vida espiritual, você vai avançar na vida ministerial, você vai avançar na vida familiar. Mais intimidade, mais amor, mais carinho, mais entrega. Você vai avançar nas suas amizades, você vai ser mais amigo, mais amiga. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão desacreditados do ser humano, porque não tem mais amigos. Eu não acredito nisso. Eu tenho amigos de verdade, eu tenho uma família de verdade, eu tenho uma igreja realmente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é que eu pertenço a uma igreja, ou melhor, Senhor, eu creio ainda nos teus grandes feitos, porque a tua palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Como não acreditar em pessoas? Eu acredito. Talvez você foi traído, traída por amigos, e você desacreditou. Você
se fechou, você não abre mais o seu coração, não caia nesse engano. Ore a Deus: Senhor, me dê amigos de verdade, me dê amigos de verdade, que vão na minha casa, não para falar mal de A, B ou C, não para murmurar, mas falar do amor de Deus, dos grandes testemunhos, para realmente glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos orar. Se você está cheio, Deus vai te dar direção. Talvez por estar vazio, você tem buscado amizades que não edificam e tem te prejudicado, porque a murmuração é a sepultura das promessas. Talvez Deus não fez na sua vida ainda, porque tudo que você sabe fazer é murmurar. Você não nasceu para isso. Você nasceu para abençoar. Você nasceu para abençoar. Ah, pastor, mas aquele não vale nada. Você não tem nada a ver com a vida dele. Ore por ele. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Quarto, ouça o que o Espírito vai orientar. Procure um homem chamado Jessé. Até os homens de Deus podem se confundir, porque Samuel vai se confundir, mas Deus vai dar direção, e quando você está atento, você já se corrige. Imediatamente você já alinha. Versículo 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ei, Deus está olhando para o seu coração. Dias atrás eu ministrei uma mensagem, você pode procurar no YouTube: blinde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. A boca fala do que o coração está cheio. Cuide. Dias atrás uma pessoa veio pedir conselho para mim, me ligou: o senhor pode me atender? Posso? Fala. Pastor, assim, pastor. Ele começou a chorar: eu não aguento mais. Eu falei assim: sabe por que você está vivendo isso? Porque você nunca mudou, você nunca se converteu, você nunca deixou Deus trabalhar. Eu te conheço há anos, você sempre ditou as regras. É tempo de você se humilhar e deixar Deus fazer a sua obra. Rapidamente ele disse: pastor, era só isso que eu tinha que falar com o senhor. Beijo, boas férias, tchau. Tchau, meu irmão, fica com Deus. Ouça o que o Espírito vai orientar. Procure um homem chamado Jessé, e ele foi. O Senhor, ele achou que era Eliabe, o Senhor disse que não era. Não considere sua aparência, não considere sua altura. O Senhor não vê como o homem vê, ele vê o seu coração. Só Deus vê o todo, o interior, o exterior. Por isso nós precisamos ouvir a orientação de Deus. Do contrário, erraremos feio. Porque quando Deus dirige, pode haver 7 na lista. Quando Deus fala, pode haver 7 na lista. Deus vai mostrar o correto para você. Se você não sente paz, não faça. Tem gente que essa semana vai ter que tomar decisões. Não é uma, são decisões. Algumas decisões. Só tome se sentir paz, porque o Espírito Santo vai te dirigir e vai te incomodar, se for preciso. Você que chegou aqui pensando que ia desistir do casamento, o Espírito Santo já está falando contigo: não vai desistir não. Desistir é para os covardes, e você não é covarde. Você vai lutar pelo seu casamento. Ah, mas eu não amo mais. Ama. Amar não é um sentimento apenas. Amar é uma decisão.
Se você não ama mais, é porque você decidiu não amar mais. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai decidir amar. E você vai transformar essa realidade da sua casa. E um dia você vai testemunhar nesse altar que Deus é Deus para fazer aquilo que nem imaginamos. Jessé levou a Saul 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Ouvir Deus, discernir a orientação do Espírito Santo não é uma tarefa fácil, mas diante do mundo que nós estamos escutando muitos barulhos, cuide da internet também. A internet é uma coisa que, se você não souber usar, você é levado e você começa a acreditar em algumas coisas, a mudar pensamentos, você começa a ser dirigido por caminhos tortuosos. Cuide, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não ouça vozes, não ouça barulhos. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muito lixo também. Mandaram chamar. Jessé mandou chamar e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Eu gosto dessa parte. É esse, unja-o. É esse, simples assim. Eu escolhi um garoto, um menino para ser rei de Israel, um pastor de ovelhas, um adolescente da tribo de Jessé. Talvez até Samuel questionou: mas Senhor, esse? É esse. Simples assim, é esse. Enquanto muitos enquanto muitos estão lamentando os Saús que passaram, Deus tem novos Davis em nossas vidas. Quando ficamos remoendo o passado, deixamos de viver as novidades de Deus no presente e no futuro. Então, assim é com relação aos pecados do passado. Disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Talvez você errou, talvez você pecou, talvez você traiu, Ei, pare de remoer, é tempo de você viver o novo. Deus já te perdoou, você já se arrependeu. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo tempo, é um novo mês, é um novo ano. Seja cheio do Espírito Santo e transborde para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Pare de remoer as coisas do passado, sejam elas boas ou ruins. Deus disse ao povo de Israel: de agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que vocês desconhecem. A Bíblia Viva fala de segredo de Deus, que Deus compartilha os seus segredos. O dia mais importante é hoje e o ano mais importante é 2025 na sua vida. Pense nisso. Para finalizar, encha o teu vaso e realmente permita ser usado por Deus. Entenda que mais tarde o evangelista Lucas registraria o que Deus dissera de Davi: um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. E você será um homem segundo o coração de Deus? Uma mulher segundo o coração de Deus? Você está disposta a realmente transbordar? Tudo que Deus quer fazer nessa noite é transbordar a sua vida, para que você possa realmente viver o novo. É isso que Deus tem, profeticamente falando. É isso que você vai viver em 2025. Há um novo tempo, há uma nova unção derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Há um óleo fresco descendo sobre a sua vida nessa noite. O Espírito do Senhor está em você. Que você possa deixar
o Espírito Santo transbordar, a ponto de contagiar as pessoas que estão ao seu lado. Quantos recebem essa palavra?